Pode ser diferente, pode ser melhor. Ele é filho do seu Altamir, eletricista, ou Tamiro, e da dona Marlene. Laudelino Alves, Graciano Neto, ou Laudinho. Hoje o nosso bate-papo é com Laudinho, de Iguaçuí, ele que nasceu, cresceu, morou em Iguaçuí uma vida inteira. Claro que estudou fora. Teve também profissionalização na área de saúde, mas a política é uma coisa que está na veia. Não é não, Laudinho? Um prazer te receber aí para esse bate-papo. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito um pouquinho da sua história e entender por quê, né? O que te move é a política hoje. Obrigado. Bom dia também. A gente saber o que a gente se move, na verdade, eu acho que eu já tentei buscar essa informação, mas eu acho que já nasceu comigo. Eu acho que eu já nasci com essa vocação, com esse desejo, com essa vontade de servir, de estar fazendo algo para a nossa cidade, para o nosso município. Acho que desde cedo eu era muito crítico, né, sobre essas coisas. Sempre líder de turma, líder de sala. Sempre no movimento ali. Sempre no movimento, mas sem pretensão. Aquilo foi crescendo e eu fui admirar os políticos naquela época da nossa infância, né? E a gente achava, falei, poxa, bacana aquilo dali. Eu achava... Hoje em dia as pessoas foram rotulando muito a política. Algumas pessoas deixaram a política desacreditada, mas eu ainda acredito. Então, quando a gente fala de política, é claro que vai ter sempre alguém que inspira a gente, né? E no seu caso, existem duas figuras que te inspiraram muito, que foi a Fátima Couso e o Luciano Machado, né? Como é que foi dar os primeiros passos da política com eles, assim? Eu me orgulho muito. A gratidão é a memória do coração. Lá em 2000, eu ainda muito jovem, adolescente, mas era meu primeiro voto, com 17 anos. Nós criamos ali uma comissão jovem naquela campanha, e onde que nós fomos pintar bandeira, era comício, era 3 meses de campanha, e eu sentia fascinado com aquilo ali, e dentro de mim já me despertava o interesse de querer fazer alguma coisa, de querer ser uma ferramenta, um instrumento de transformação. Mas muito novo, não sabia se aquilo dali, de fato, era... Se era realmente Se era mesmo, né? Às vezes, naquela idade, às vezes o coração você não sabe da muito gente... o que você quer não fazer, sabe, né? Mas eu gostava. E aí eu fui trabalhar com o Luciano na prefeitura, naquela ocasião, e já fui ser estagiário de cara lá dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Passei um pouquinho pela educação, depois fui para o gabinete com ele. E em 2004... eu passei vestibular e fui fazer enfermagem em Vitória e fui trabalhar com a Fátima. E começou a minha história também com ela. Eu também já admirava ela, o trabalho. Naquela época era deputada de 3 mandatos. E quando a gente fala de crescimento profissional, porque todo mundo, o médico ele cresce, o jornalista ele cresce, o político ele precisa conviver com outras pessoas para ter o crescimento profissional. E você teve a oportunidade de trabalhar no poder público, no PROCON, que é uma superintendência muito importante, até para você entender o direito das pessoas, e no turismo, que parece que é uma veia do Laudinho, né? Como é que foi essa experiência de trabalhar no município e também na Assembleia, né, Laudinho? Olha, a Assembleia dá pra gente uma bagagem, porque você pega as coisas do interior e que não era só do município, então você começa a entender a realidade de vários municípios, de várias pessoas, e que não era diferente daquele da nossa cidade. E aí você leva isso logo depois, né, no futuro, onde que eu fui trabalhar, passei pelo turismo, que, como você falou, é algo que eu sou apaixonado mesmo, sou fascinado pelo turismo, pela cultura e o turismo, né, que os dois têm que andar junto. Então essa experiência que eu passei, deixei algumas coisas boas, podemos criar algumas coisas que ficou lá até hoje, que tem dado seguimento, mas eu acho que precisa de mais. A gente precisa... Pode ser diferente, pode ser melhor, né? Eu costumo dizer sempre isso. As coisas podem acontecer. Pelo PROCON também uma experiência muito gratificante para mim. Isso forja o caráter da gente, né? Quando a gente passa por esses setores,
antes da gente chegar no mandato, né, e de vereador. Você então ganha chega lá. conhecimento de vida Sim, também, você ganha né? conhecimento de vida, entendeu? A palavra é essa. Você ganha conhecimento, você ganha uma bagagem. Então, eu sempre... Hoje mais maduro, né? Hoje bem mais maduro, eu acho que essas Consegue passagens, a gente vê que aqueles momentos de dificuldade que nós tivemos lá atrás, na verdade, era um forjamento de caráter, é onde que nós vamos crescendo, Na sua amadurecendo caminhada. na nossa caminhada, entendeu? E aí, em 2012, você foi candidato e aconteceu uma coisa que você... Foi frustrante, vamos dizer assim. Você perdeu por 3 votos. Depois de toda essa caminhada, como é que foi? O Laudinho, naquele momento, ele falou, poxa, eu acho que eu não vou conseguir mais, eu não quero mais, ou não? Foi diferente, Laudinho? Olha, quando a gente entra para uma eleição, na verdade, ninguém pensa em perder. Ninguém está preparado, né? Não, ninguém está preparado para perder. Ninguém entra preparado para perder. Essa acho que é uma mentira que todo mundo fala, na verdade, para poder não ficar levando esperança. Todo mundo que entra para uma campanha, ele entra com determinação e garra e vontade de ganhar. Naquela ocasião, eu me sentia preparado, mesmo sendo muito novo, eu me sentia preparado. Falei, eu posso contribuir. Acho que eu posso ser bom pela cidade. Eu tenho conhecimento e eu vou conseguir fazer a nossa cidade e a nossa Câmara ser diferente. Poxa, aí abriu as urnas, né? Aí você vê que faltou 3 votos. Aonde eu errei, o que eu deixei de fazer, aonde que foi as coisas, foi aquilo ali. Mas não me abateu. Fica aquele gosto amargo, fica com aquela deprê de, poxa, caramba, quase. Mas daí eu fui passar pelos setores públicos, fui me amadurecendo, né, cada dia mais um pouquinho, trabalhando, né, igual tá aí, passei pelo turismo, pelo Procon, fui chefe das máquinas também na prefeitura. Eu fui adquirindo essa bagagem. Esse conhecimento. Né? Conhecendo a cidade. Fui conhecendo a cidade a fundo. Às vezes a gente acha que conhece, né? Não conhece? Não. Só quem trabalha, né? Só quem trabalha. O setor público, ele te dá essa oportunidade de você... Quem gosta da política, o setor público é uma ferramenta muito gratificante para a pessoa trabalhar. Porque você conhece a necessidade das pessoas na raiz. E às vezes a pessoa está ali para poder ser atendida no setor público, que ela tem às vezes o mesmo desejo que você. Ela quer uma cidade melhor. E às vezes a pessoa não para poder ouvir. Então, você estando ali, você é receptor dessas pessoas, né? Dessas ideias, dessas coisas que você depois pode colocar em prática num mandato. Fazer o serviço. Mas aí o Laudinho, ele conseguiu ser vereador, foi presidente, inclusive da Câmara, né? E aí foi um momento que você veio na sua estrada, na sua caminhada, que você conseguiu estar nessa representatividade do povo. E aí eu quero falar sobre isso. Você teve vários projetos. Sim. Mas se a gente for destacar, Laudinho, esse tempo que você ficou lá na Câmara, tem um projeto que você fala, poxa, esse é aquele projeto que me dá orgulho toda vez que eu escuto falar dele. Então, com a graça de Deus, Deus me permitiu que eu pudesse, em 2016, ter sido eleito 358 votos e representar a nossa sociedade. Mas eu costumo dizer que a relação entre eleitos e eleitores, ela termina no momento da eleição. Daí para lá você tem que ter uma relação com o povo, com compromisso com a sociedade. Os seus eleitores te ajudaram a chegar lá, mas os demais eleitores são os nossos moradores. Então, olhando para essa necessidade, eu chegando na Câmara, eu me deparei com um orçamento impositivo, as emendas. Aí você votava o orçamento do ano seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas o vereador, o orçamento que acontece... A lei orçamentária. A lei orçamentária, você tem que votar. Tudo passa pelo vereador. Tudo passa. Todo mundo acha que é o prefeito que assina tudo, né? Não. Passa tudo na Câmara. O vereador pode olhar ali e não gostar. E eu botar uma ideia diferente. Ou dizer, não está demais aqui, vamos fazer um projeto aqui. Isso é importante, né? Mas isso não acontecia. Eu me assustei porque às vezes o projeto chegava com a demora normal do setor público, as coisas chegavam muito em cima da hora. E assim, é muita página. Você não vota. Então você tem que ler. Tem uma comissão de finanças, tem que passar pelas comissões da Câmara, tem que ler, tem o tempo de ela ficar ali dentro antes de ser votada em plenário. Vereador, você tem que entender que às vezes é uma palavra mais rebuscada, mais complexa. Sim. Vai procurar o pessoal da Câmara, né, dessa área de justiça para entender. Isso é muito importante. As fichas orçamentárias também. Então tem as fichas, aplicação na saúde, aplicação na cultura, no turismo. Então o prefeito executivo ali te mostra a diretriz que ele quer seguir para o ano seguinte.
E eu reparei que ninguém olhava ali. Eu falei assim, mas não vão votar sem olhar. Eu comecei, naquele primeiro momento, a achar essa crítica. Mas aí algo me despertou. Eu falei assim, mas por que o vereador não tem a emenda? Porque nós somos uma cidade pequena? Não, é. Porque tem só que sugerir, né? Só sugerir, porque aí o executivo não tem obrigação. Uhum. E aí, naquele momento, eu estava ajudando a fundar as câmaras, a Associação das Câmaras aqui no Estado do Espírito Santo, que hoje é uma realidade. E numa desses congressos, eu fui até Brasília, e lá com o presidente da Abracan, numa reunião, num congresso, eu descobri que sim, vereador poderia ter o orçamento impositivo. Aquele que você pega o duodécimo, que vai para a Câmara, que dá 1,2. Começou-se naquela época em Iguaçuí com 68 mil, hoje o vereador está na média de 135 mil anual. Que ele é impositivo e poderia sim ser aplicado. Trouxe aquilo para a nossa realidade. Aqui conseguimos aprovar. Eu sou o autor, mas tem os coautores, que são os vereadores que estavam legislando na época comigo, né? Tinha uma comissão para isso. Né? Entenderam, né, que aquilo dali não só valorizava o mandato do vereador, mas ele valoriza a base do vereador. Ele valoriza o trabalho do vereador. Porque o vereador sai daquela de falar, olha, já pediu o prefeito. Não, nesse sentido eu consigo, eu vou destinar, eu vou ajudar na melhoria. E 50% é para a saúde. Né? Os outros 50% você pode mandar para uma ONG, pode mandar para uma associação, um calçamento de rua. É assim que funciona. Então, o que me orgulha, respondendo a sua pergunta, esse projeto que está lá, ele é uma realidade e é a única Câmara no Estado do Espírito Santo que tem um orçamento positivo e uma das poucas no Brasil que tem um orçamento impositivo. Mas por que as outras câmaras não fizeram? Porque é uma dificuldade de implantar isso. Porque, primeiro, às vezes o prefeito não quer que aquilo aconteça. Não quer perder o poder, né? Porque você congela parte do orçamento que os vereadores que destinam. Então, já não é dono 100% do orçamento mais. O vereador, além de votar aquilo que você vai fazer, o vereador ainda congela parte daquele orçamento para que você tenha a obrigação de, no ano seguinte, até o dia 31 de dezembro, executar, fazer a entrega que o vereador indicou. E isso tem ajudado muito a nossa sociedade. Às vezes a pessoa pode pensar, mas isso vai ajudar em quê? Ajuda. Lá no PSF, que às vezes estava reclamando daquele bebedouro que estava... é pouco dinheiro, mas lá. Ajuda. Ajuda bem. Você imagina... e uma coisa que é bem importante. No nosso primeiro ano de orçamento impositivo, eu reuni na época os vereadores e nós estávamos precisando fazer um setor cirúrgico na Santa Casa. A ala de cirurgia, um novo centro cirúrgico. Falei, e aí o diretor da Santa Casa, na época, me procurou, olha, Laudinho, você está fazendo aí esse orçamento e nós estamos precisando. Falei, mas tem que mandar todos os vereadores junto. Eu não sei se depois aconteceu, mas eu acho que foi a única vez que os vereadores se uniram e destinaram tudo para a construção do centro cirúrgico na Santa Casa. E aí foi um valor alto, um valor que dá para poder fazer. Então, tem hora também que você tem que despir da vaidade, do orgulho e entender que é o melhor para a sociedade. Então, eu acho que os vereadores é isso. Eu entendo que ali, mesmo que você tenha a sua ideia, que você tenha a sua linha de trabalho, mas quando o projeto é bom, quando algo é bom, tem que haver união. Só assim que as coisas vão conseguir. Então, esse é um dos projetos que eu me orgulho. Né? E aí a gente vê que na sua trajetória, né, enquanto vereador, você também teve várias ideias, vários projetos. Sim. E uma sugestão que você queria muito ter colocado em prática e não conseguiu. Quem sabe agora, né, com o voto do povo, você vai conseguir, né, executar, que é o médico nas creches. Olha, é algo que meus olhos brilham, porque eu sei que é a realidade. Muitos vereadores, candidatos vereadores, têm o costume de dizer o seguinte, olha, isso não compete a vereador, isso não competia a vereador, já tem que mudar o discurso. Porque há um entendimento do STF que vereador, sim, pode propor leis e programas que há oneração no município, que antigamente não poderia. Então, esse é um projeto que lá atrás eu fiz através de uma indicação. E tinha que ter um impacto financeiro e tal, mas ainda tem que ter um impacto financeiro. Mas você pode aprovar o programa e o município colocar isso em prática. Como é que você vê que um médico na creche ia desafogar a rede pública, vamos dizer assim, além de dar uma segurança para aquela família, que às vezes tem dificuldade de
na unidade básica? Olha, desafoga muito, porque o programa ele não é só o médico, ele tem um assistente social, ele tem acompanhado por uma equipe de saúde, né? E aonde que você pode ir na base, aquele tratamento, aquele atendimento simplificado, aonde, por exemplo, imagina uma criança tá lá na creche, no seu horário de aula, e aí naquele dia é o dia do atendimento da salinha dela. Aí tem que ter, lógico, tem que ter um organograma e uma forma de trabalho ali dentro, né? Isso tem que ser elaborado. E aí a mãe vai até a creche, ou no jardim de infância também, que eu acho que até essa primeira idade ali é importante ter isso, né? O programa diz médico nas creches, mas é interessante atingir o nosso jardim de infância. E aí ela vai ser atendida dentro da escola. Ela não vai precisar mais de poder ficar marcando consultas, às vezes, para o seu PSF. Você vai desafogar o PSF, porque o médico, o pediatra, já está indo ali dentro da escola. Ah, mas tem dificuldade de pediatra. Nós temos uma equipe médica. Nós temos um médico que possa estar indo lá, selecionar esse médico, mesmo que ele não seja pediatra, para que ele possa estar dando esse primeiro atendimento simplificado a essa criança. E isso aí ajuda bem a família. Isso eu acho que detecta é muito importante. Muita coisa. Eu né? acho muito importante isso para nossas crianças, para a família, para a base, trazer essa qualidade de vida, saúde, né? Lá na raiz. Entendeu? Ótimo. E aí vão mudando, né? Porque quando a gente está em campanha, eu acho que a população ela precisa entender isso, né? É o momento de, olha, deixa eu ouvir o que esse candidato tem para dizer, deixa eu ouvir o que pode ser bom para minha cidade. E vou te perguntar agora sobre um assunto que você já falou que é sensível, né? Turismo. A gente ouve falar muito de Caparaó, Capixaba, e eu me impressiono como essa região, principalmente ali o entorno do parque, ele teve um boom muito grande quando a gente fala em trilhas, turismo. Como é que você sente Iguaçuí nessa posição? Você acha que Iguaçuí poderia fazer mais, ter mais opções de turismo? Sim. Ou deixar um pouco de ser essa cidade de serviço também, que é bom, né? Que economicamente é excelente. Sim. Mas o que Iguaçuí tem a proporcionar para as pessoas, para os visitantes? Nós já fomos reconhecidos como a pérola do Caparaó. Eu acho que precisa ser voltado isso novamente, né? Há o nosso turismo de serviços, que é o turismo da noite, né? Da lanchonete. Esse turismo acontece, turismo de negócio. Então, nós estamos numa região, além de ser bela, nós somos esse potencial econômico da região. Isso indiscutivelmente. Isso é de estrutura, né? Isso nós também devemos muito aos nossos... tem mais estrutura, principalmente na questão da saúde, né? Se Não acontecer algum problema, Iguaçuí que resolve. Mas e aí, nós também temos que aqui dar os méritos aos nossos comerciantes que conseguiu proporcionar isso, né? Não esperou do poder público. Então, nós temos um comércio pulsante, um comércio bonito, que atrai as pessoas da nossa, depois de Cachoeiro, Itapemirim, Iguaçuí é esse polo. Mas nós podemos mais. Nós podemos ser diferentes, nós podemos ser melhor, explorar o que nós temos de turismo de passeio, né? Por exemplo, nós podemos criar rotas. Quando eu passei pela Superintendência de Turismo, eu pude, junto com o Jorginho da Ecotrilha, um cara muito fantástico, inteligentíssimo e conhecedor das nossas regiões. Um apaixonado pelo Caparaó. Apaixonado. E eu também, assim, me encantei cada dia mais. E eu falei, poxa, vamos criar uma rota? Eu lembro até hoje que eu dei o nome de uma rota e que algumas pessoas riram. No meio de uma reunião de 10 pessoas, lá eu tinha esse nome. Rota da Ferradura, porque nós tínhamos muito pessoal de cavalo. Hoje nós temos muita gente de bicicleta, de bike, né? Mas Guarapari criou. Ninguém tá rindo. Existem núcleos, né? Sim. Tem a galera que usa o turismo de bike, a cavalo, de moto, andando, né? Hoje, então são núcleos. Vejo até mesmo o pessoal agora como é que fala? De triciclo e tal. Então, agora tem os passeios. Poxa, vamos criar uma rota, o nosso agroturismo. Nessa rota, passar por essas cachoeiras, tem ali um produtor rural. Tem um queijinho, tem né? um queijo. Um biscoitinho. Sabe? Quantas pessoas, quantos produtores rurais que têm excelentes mercadorias que nós temos na nossa cidade? A nossa feira é nítido isso. E será que ninguém se perguntou aonde que eles fazem aquele queijo? Alguém já foi lá ver aonde que tem aquela linguiça, aonde tem aquele bolo, aonde é que tem aquele doce? Cara, você vai lá, você fica apaixonado. Então, se você cria uma rota dessa... E nesse mapa que nós fizemos, existia esses produtores interligando um lugar com o outro. Então, precisa criar essas rotas. Nomes
Isso aí são coisas que têm que ser discutidas, mas tem que criar. Além dessa questão da rota, nós temos uma outra. Essa é muito pouco explorada, aliás, quase inexplorada. Tipo uma pérola é mesmo uma pérola, do Caparaó, né? que é a nossa barragem ali de Rosal. Leva o nome de Rosal porque está entre os 3 municípios, Itaguaçu e Calçado. Está na divisa Na ali, divisa. né, do estado. Pertence aos 2 lados. Mas do nosso lado do município, nós temos o Parque Enio Fazolo, que foi criado até pelo Luciano, acho que em 2006, 2005, se eu não me recordo muito bem, em 2004. E não é explorado. É um mundo de água, com matas em volta, que ele pode ser explorado tanto para passeio de barco, pesca já tem lá, né? Algumas pessoas vão com seus barcos, mas ele pode ser explorado num potencial muito maior e pouca gente conhece aquilo ali, aquela realidade. Mas, Laudim, como vai fazer isso? Olha, gente. Tem política pública para isso? Lógico. Né? Política pública. O vereador, nessa posição, você sente que o vereador pode fazer o quê? Assim, nesse processo de estruturar uma área. A gente sabe que cidades verdes, né? A gente está vivendo um período de aquecimento global, de tragédias, né? De efeitos extremos. O Açuí está dentro de uma área super preservada, uma área alta, que poderia aumentar, então, essas áreas verdes, essas áreas também, vamos dizer assim, de qualidade de vida, né? Quem que não quer passar um domingo num lugar desse? Pois é. E aí você tem a urbanização natural, que já está lá dentro, para você poder passear e ver. Mas aquela estrutura, quando você chega, precisa ter essa estrutura. Para que aí sim a família possa ir lá, mesmo que não vai fazer um passeio, mas ele está vendo os verdes, ele está dentro do... Tá um turismo de contemplação. Um turismo de contemplação. Contemplar. Como diz hoje nas redes sociais, um turismo instagramável, né? Exatamente. Que você tira uma foto, que você fica naquele... Seu espírito se contenta ali com aquele lugar. Né? Existem as parcerias, né? Para isso acontecer. O município pode pegar os 3 municípios, fazer um acordo entre os 3 municípios, chamar o consórcio Caparaó. Eu já conversei isso com a Dalva, que ela é presidente do consórcio. Que é a nossa rainha do Caparaó, né? Conversei com ela e falei, Dalva, se Deus me permitir de eu retornar à Câmara, nós vamos ter muito trabalho. Porque eu vou, incansavelmente, eu vou te incomodar, mas num bom sentido, para que nós possamos levar isso adiante. Você chama a empresa Geomig, que é a responsável pelo parque. Que tem que fazer uma compensação ambiental, tem que a gente sabe que ninguém faz. Isso aí. Porque, vou fazer para ajudar a comunidade. Não. Tem um impacto, né? E eles precisam. Com certeza. Vamos à Capitania dos Portos, que eles são responsáveis, porque é marinha. Né? Então, legalização de barcos, de explorar esse turismo. Tem produtores que são proprietários nas beiradas, onde é que possa ser chegado, do outro lado, já do lado do estado do Rio, do lado de Calçado, mas assim... Fazer um manejo do lugar, né, com o ambientalista, para ver o que causa impacto, o que não causa, o que pode fazer. Tem um lugar ali dentro, né? Tem um lugar de chegada que ele já está do lado do Rio, mas você cria a rota, você está do lado do estado do Rio, mas a questão aqui é, você vai do Guaçuí ao outro lado, você faz a rota. Vai impulsionar economicamente a rota. Economicamente, que também é porque praticamente estão quase todos dentro de Guaçuí. Né? Essa divisa está muito longe de outros municípios, mas dentro de Guaçuí. Da área central, que você criar ali um quiosque, um restaurante de um lago, você poder ver, família, a pessoa poder depois dar uma volta num barco. Mas tudo bem organizado e fiscalizado pela Capitania dos Portos, pela Marinha. Então, tem jeito. Tem que ter projeto, né? Projeto, ideia e força de vontade de poder não falar. Não pode desanimar. Isso aí. E aí, vamos mudar de assunto, né? Porque acho que esse é o momento de entender. Claro que não tem um vereador, eu vou defender só a bandeira da saúde, só da educação, do turismo. Não existe isso. A gente está numa cidade pequena que todo mundo precisa olhar um pouquinho para tudo. Então, quando eu te pergunto, um assunto sensível que está muito ligado ao turismo, que é a cultura, né? Sim. Como vereador, né? Como, vamos dizer assim, fiscalizar esse fundo municipal que deveria dar mais espaço para os nossos jovens, para os nossos artistas. Isso é o que pulsa na nossa cidade, né? Como fazer isso como vereador? Então, já existe um fundo municipal de cultura. Na verdade, existe o fundo para vários setores. O fundo do turismo, o fundo da cultura. Ele só precisa ser aplicado, certo? E tem condição. Eu já pude indicar alguns projetos de lei que parte de alguns recursos eles vão para o Fundo Municipal de Cultura e aí, por si só, ela começa a andar com as suas próprias pernas, porque uma coisa não pode desligar da outra. A cultura e o turismo andam de lado a lado.
Então, se você quer trazer as pessoas para a cidade, dar a elas um passeio turístico, ela também tem que ter uma questão cultural. Qual é a nossa cultura do município? O que nós temos de bom para poder mostrar? Qual é a nossa história? O que nos deixa feliz, O né? que nos deixa feliz? Hoje nós temos o nosso teatro, e o que vai começar esse mês agora temos Que é uma coisa o importantíssima. Festival Nacional de Teatro, é né? muito que atrai importante. gente de várias cidades, né? De Sim, estados. e nós temos que bater palma pelo nosso grupo teatral Gotapó e Poeira, que há 24, acho que é o 24º, se eu não me engano, posso estar me enganado no tempo, Festival Nacional de Teatro. Essas pessoas vêm para cá e elas participam com turismo. Elas vêm pela cultura e fazem o turismo. E nós precisamos criar mecanismo do inverso. As pessoas que vêm pelo turismo e que vai ter uma cultura. Com certeza. Sabe? Então, pode consumir a nossa cultura. Pode. Tem muita coisa que pode ser feito. Eu acho que o principal é que nós possamos valorizar o nosso Fundo Municipal de Cultura, criando um mecanismo com as empresas, onde é que destina esses recursos, e ele possa ser aplicado. Aí vem o nosso Natal de Luz, aí vem a arte na praça. O Açuí tinha essa fama, né, que às vezes vai mudando muito para alguns municípios, de ser um povo acolhedor, de ter festas. Sim. A festa ela é importante para movimentar o turismo, de ter essa confraternização com as pessoas. Saúde mental também, a gente tem falado muito nisso. Esses projetos são importantes, né, Laudinho? São muito importantes. Muito importante para que a gente possa estar fazendo essa interação com as pessoas. Agora eu vou mudar de assunto, Laudinho, que é um assunto sensível, hein? A gente ouve falar muito disso, mas o vereador, na posição dele, ele tem um papel fundamental que é a regularização fundiária. Você já participou de processos. Como é que você vê isso hoje em Guaçuí? É muito gratificante a gente poder ver uma família que ganhou seu terreno há anos e que hoje ela está ali, documentada, não é recibo. Ela tem valorização do seu terreno, do seu imóvel. Ela às vezes tem uma dificuldade de construção e ela pode ir ao banco com aquele documento e receber empréstimo para que possa levantar o seu patrimônio. E na verdade isso é uma qualidade de vida, mas um entusiasmo, né? Para a pessoa poder falar, é meu, eu tenho aquilo ali. Eu pude, como vereador, participar ativamente junto com a regulamentação fundiária do Antônio Francisco Moreira. Fui o autor da indicação da regularização fundiária do bairro Vale do Sol. É uma pena que não está aqui comigo, mas se depois a gente pudesse colocar, né? Mas eu não trouxe. Mas eu sou autor da indicação da regulamentação fundiária do Vale do Sol. Nós temos mais bairros para poder ser feito. E eu vou lutar incansavelmente junto ao governo do estado. O meu amigo está lá na Secretaria de Habitação, da SEDURB, a secretaria também qual eu tive a honra de poder passar no governo do estado também, e aonde que nós vamos lutar pela regulamentação fundiária dos demais bairros que faltaram do nosso município. É uma luta que eu vou levar adiante. Ficou parado durante 4 anos, mas se eu tiver a oportunidade de voltar lá, se for da vontade de Deus, se o povo me ajudar a chegar, pode ter certeza. E é um orgulho, né? Quem consegue aquele documento já muito ama o importante. lugar. É. Você fica mais essa sensação de pertencimento, né? É muito prazeroso. Você via no brilho no olhar das pessoas quando receberam um documento da sua casa. Tá, vamos mudar de assunto então? Vamos adiante. Vamos falar de educação. Vamos a gente adiante. sabe que Guaçuí recebe algumas instituições de nível superior, mas algumas pessoas precisam sair da cidade, né? Algumas profissões escolhidas precisam estudar fora, né? Como é que o município pode ajudar essas pessoas que não têm condição, mas sonham sim ter um nível superior, continuar os estudos até pós-faculdade? Como é que você, como vereador, poderia fazer um projeto, né, nesse caso? Eu já tive a oportunidade de fazer uma indicação e aonde que ela não foi adiante, porque naquele momento o vereador poderia apenas fazer através de indicação. Hoje já se pode criar a lei para isso, que seria o Bolsa Estudantil, para que você possa dar o incentivo tanto para o aluno, um incentivo financeiro, que ele possa custear tanto o nível técnico quanto superior, né? E valorizar e atrair para a nossa cidade esses institutos estudantis, para que possam vir para cá. Eles têm algo que atrai eles, está instalado em Guaçuí, uma faculdade, um outro curso técnico. Então, eu já fiz através de indicação,
Mas agora nós vamos fazer através de um projeto de lei, criar esse programa. É lógico que dentro do programa você tem as regras dele ali, que o aluno, para poder alcançar essa bolsa, tem que estar enquadrado em algumas regras sociais, mas isso, com certeza, é uma ferramenta de a gente alavancar a oportunidade melhor de estudos dentro da nossa cidade. E conversando com você antes, a sua ideia que você pode ter certeza que eu vou levar ela adiante, que é a questão da gente fazer uma parceria com a faculdade de fora, aonde que podemos aí, talvez uma vez por ano, né, entre uma parceria, por exemplo, com a faculdade Unig ou com outras em volta, tem a FAFIA, que a gente pudesse estar pegando um aluno da nossa rede pública e subsidiando para ele uma bolsa quase que completa em parceria com essas faculdades, ou numa medicina, numa odontologia, numa enfermagem, o qual eu também amo essa profissão, que eu tive a oportunidade de fazer até o 6º período. Então, eu acho que é interessante isso também ser acrescentado e buscar essas parcerias. Valorizar a prata da casa, né? Valorizar. Se essas universidades não puderem vir se instalar aqui, nós vamos criar mecanismo para que os nossos alunos possam ir estudar e dar a eles subsídio para isso. Entendeu? A gente está numa cidade muito pequenininha, acolhedora. Vai ser tranquilo. Você pode dormir de porta aberta. Você pode não ter preocupação em criminalidade, mas, infelizmente, né, o crescimento, o consumo de droga, trouxe a Guaçuí um cenário aqui no sul do estado, sim, de criminalidade. Claro que a gente não está comparando com os grandes centros, mas, para nossa tranquilidade, qualquer ocorrência já nos deixa mais, vamos dizer assim, com medo, preocupado. E aí, como é que você vê a questão da segurança? Porque no ranking do sul do estado, Guaçuí tem uma posição bem complexa às vezes, né? Sim, é assustador, né? Nós, né, crescemos, né, nascemos e crescemos na nossa cidade, ver essa evolução ruim nesse sentido. Mas uma coisa que também me assusta é que quando nós estávamos com o mandato de vereador, nós íamos questionar isso à Secretaria de Segurança Pública e as ocorrências daqui eram menor do que nas outras cidades. Então, para o Estado, que na verdade a segurança é a obrigação do Estado, ele via, mas não está acontecendo isso. Mas nós que estamos aqui dentro vivemos e vimos e estamos vendo isso acontecer. O mapa da criminalidade. Né? É porque também, nossa cidade também, ela não pode crescer desordenadamente. A nossa cidade ela tem crescido. Então nós temos que pavimentar caminhos e pensar que se a cidade cresce, consequentemente, podemos atrair pessoas também que venham cometer algum delito dentro da nossa cidade. A criação da Guarda Municipal, na verdade, é um desejo, é uma plataforma, eu acho que de todos os candidatos, seja vereador, seja prefeito, eu acho que todos vão falar sobre a Guarda Municipal. Eu acredito nisso. Então, como vereador... Que ajuda não só no trânsito, né, Laudinho? Sim. Trânsito, às vezes, aqui é complexo. Vamos municipalizar o nosso trânsito e deixar que a Polícia Militar faça o papel dela na situação de aprender, de fazer o que ela tem que fazer da criminalidade. Deixar essa questão de trânsito para a nossa Guarda Municipal. Mas nós podemos ir além, que aí eu acho que, como vereador, eu posso falar de outra coisa que não vai depender só de mim. Né? Que vai depender só de mim de levantar esse projeto. Porque a Guarda Municipal, você depende de prefeito executar. Eu acredito que o projeto já foi votado, mas então é algo que tem que ser incrementado e bem estudado. Mas uma das minhas propostas é a criação do programa Vigilância 24 Horas, onde você leva a vigilância para os setores públicos mais movimentados da nossa cidade. Mas pode o vereador fazer isso? Eu volto a falar, pode. É um entendimento do STF você criar esse tipo de programa. Então, nós vamos pegar a nossa praça mais movimentada, vamos colocar lá uma vigilância. Antigamente tinha, só que era um vigia da prefeitura. Quem não se lembra dos nossos vigias das praças? Quem não se lembra? Então, essa vigilância 24 horas, para que possa terceirizar esse trabalho, contratar essa vigilância, conservar nosso patrimônio e dar uma segurança às pessoas que frequentam a nossa praça. Então, nós temos que criar mecanismo. Não é só esse, é um conjunto. A segurança é um conjunto. É do Estado, mas o município também tem o seu papel. Tem o seu papel e pode contribuir. Então, nós temos que usar com inteligência, criar mecanismo que esteja na nossa mão para que nós possamos melhorar a nossa segurança pública. E tem jeito. A gente está caminhando para o fim, né? Sim. A gente já falou sobre turismo, cultura, educação, saúde. E você citou um pouco, né, a agricultura, mas eu vou te perguntar, assim, a agricultura a gente sabe que economicamente Guaçuí
é um setor de serviços, mas a nossa base é o chão, né? É a nossa estrada de chão, é o nosso café, é o nosso leite, as nossas flores, o morango. Sim. Então, vai ser um potencial incrível, né? E o vereador, ele tem que facilitar a vida para o agricultor, incentivando as questões fiscais, incentivando o acesso, cobrando, né? Fiscalizando o acesso, porque tem que ter estrada, né? Sim. Então, como vereador, você também pensa em facilitar a vida desse agricultor que precisa tanto, né, de mais segurança? Com toda certeza. Já existe um trabalho sendo executado pelo município na zona rural, que ele começou lá em 2018, na legislatura a qual eu tive a honra de participar, com o governo daquele momento, que era o governo da Vera, aonde que nós levamos o calçamento dos pontos críticos. Hoje é uma realidade, mas ele começou lá atrás, foi aprovado pela Câmara daquele momento, daquela legislatura, e aonde que nós indicamos alguns pontos críticos. Então você leva a melhoria das estradas, mas não só a melhoria das estradas, nós temos também que criar mecanismos para que eles possam crescer ainda mais. Quando eu falo do turismo, é o agroturismo. Tá tudo ligado. Nós temos que fazer o nosso agroturismo crescer e pulsar. Então nós levamos a infraestrutura, mas também, junto com a infraestrutura, nós temos que levar economicamente a melhoria para eles. Como você falou, né? A gente tem o Espírito Santo, ele é isso, né? É a base agrícola, sim, o agroturismo e as belezas, né? Que tiram fôlego da gente. Você vê que o estado vizinho do Rio, de Minas, fica encantado aqui com a nossa região. Então, é aproveitar e impulsionar, né? Exatamente. Claudinho, adorei bater esse papo com você. Eu acho que esse é o momento, de 4 em 4 anos, a gente tem a oportunidade de escolher um vereador, de escolher um prefeito, de escolher o vice também, né, que vem junto na chapa. Sim. No momento certo, a gente escolhe o deputado estadual, o federal, o senador, o presidente, o governador. Mas as pessoas têm que parar com essa concepção. A política não é para mim. Botar todo mundo no mesmo saco. Não é assim, né? Até porque, se a gente levar isso ao pé da letra, os bons, a cada dia que passa, vão se afastar cada vez mais da política. E é isso que os maus querem. É que os bons não entram para a política. Eu sou a favor que as pessoas boas se levantem. Certo? E eu tenho me levantado. E eu me levantei mais uma vez. Eu quero pavimentar caminhos para essa geração que está vindo depois da gente. Porque uma hora nós vamos embora. E o que nós estamos fazendo de bom para aqueles que estão vindo? O político de amanhã, às vezes, está nascendo hoje. Ou às vezes já nasceu, está com 10 anos. Pode se inspirar num político. Pode se inspirar. Hoje, né? Mas nós temos que pavimentar caminho para a nossa juventude, para as nossas crianças, que amanhã vão ser as pessoas que vão estar nos representando. É com esse objetivo que eu, assim, quero retornar à Câmara Municipal, porque eu posso ainda contribuir muito pela nossa cidade. Eu tenho 40 anos de idade e com a garra de 20 anos e muito maduro, como se eu tivesse 60, sabe? Então a minha mentalidade está dividida nesse sentimento, maturidade, de experiência e de garra, de coragem de querer fazer. Hoje mais maduro, porque eu pude participar do governo do estado, junto com o nosso governador Renato Casagrande, aprendi muito lá na Casa Civil, nesse período que eu estou fora do mandato. Então Deus faz as coisas certas na hora certa. Não retornei no mandato em 2020, mas pude amadurecer muito em criando uma maturidade, trabalhando no nosso governo do estado, e eu quero aquilo tudo que eu pude amadurecer, hoje aplicar na nossa política e fazer nossa cidade crescer em 4 anos, o que ela não cresceu, entendeu? Em 20, se for possível. É meio estadista, mas a gente tenta, a gente vai dar certo, se Deus quiser. Tá ótimo, adorei o bate-papo, Laudinho, sucesso, boa sorte, bons projetos, que a gente precisa de projeto. Obrigado. E você que está assistindo essa entrevista, eu tenho certeza que esse é o momento de pensar em falar, o que eu posso também fazer pela minha cidade? E o primeiro passo, eu te digo, é escolher a pessoa que realmente vai te representar e que tenha projetos. Não adianta só dizer que vai representar, tem que ter projeto. Tchau. Tchau. Obrigado. Pode ser diferente, pode ser melhor.